Muito bem. A senhora nasceu aonde? Eu nasci em Porto Alegre em 1929. Olha, tem muita história para contar. Tenho bastante. A vantagem da sua entrevista. Fui testemunha de muita coisa nesse país, porque a minha infância transcorreu no período em que Getúlio Vargas era o presidente, entre aspas, né, presidente, porque foi 15 anos que ele... Falando da sua infância, assim, o que fez a senhora escolher a profissão que tem hoje? Bem... O que despertou na senhora lá atrás esse interesse? Começa o seguinte, em primeiro lugar, eu pertenço à família Scliar, sou prima irmã, inclusive, do escritor falecido já, Moacir Scliar. Scliar tem tradução para o português? Como alguma coisa parecida com esclarecimento, alguma coisa nesse sentido? Scliar em inglês, que era a língua falada pelos judeus, significa vidraceiro. Se é essa... E daí um pouco de transparência, de esclarecimento, de ver do outro lado? Não, isso eram as profissões exercidas que determinavam a escolha do sobrenome. Porta, mas respondendo à primeira pergunta, a nossa família sempre cultivou muito a cultura e, por exemplo, o livro. Eu me lembro já, o primeiro livro que eu ganhei foi de um primo meu, o pintor Carlos Scliar, também de renome, mas já falecido, que se chamava Histórias da Velha Teutônia, do José Lins do Rego. José Lins do Rego, muito bem. Foi o primeiro livro de histórias que eu ganhei. Então sempre houve essa motivação muito grande para com a cultura e, no meu caso em particular, um amor muito grande pela literatura desde o início. E eu estava vendo ao entrar aqui no prédio, quem lê sabe mais. Quem lê sabe mais. Certo? São 9h15, estamos aqui com a professora, posso chamar de professora? Pode. A professora Leonor Scliar Cabral. Nós vamos falar sobre um livro que ela traduziu e também hoje tem um dia puxado para a senhora, aí pelo que eu vejo. Hoje à noite tem uma palestra da senhora também. Né? Sim. Então, eu traduzi esse livro, não só traduzi, como fui responsável pela coordenação dessa tradução. Porque, na verdade, esse livro que se chama Os Neurônios da Leitura versa sobre os experimentos que foram feitos e que comprovaram várias evidências que são muito úteis para nós compreendermos como acontece a leitura, certo? E como se deve aprender a ler, ou seja, a alfabetização. Esse livro faz com que as pessoas que leem pensem numa nova abordagem com relação aos alunos. Entre outras coisas, esse livro tem muitíssima aplicação, como foi o meu caso, para a reformulação das metodologias da alfabetização. Porque nós temos que partir do seguinte princípio: aprender a ler, se alfabetizar, não é uma coisa simples. É muito difícil. E eu sempre menciono o seguinte: se aprender a ler fosse fácil, como desafortunadamente muitos responsáveis pelas políticas educacionais aqui no Brasil pensam que a criança, a partir de hipóteses, vai aprender sozinha a ler, nós não teríamos, eu vou citar esse exemplo, como nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo,
entre os funcionários da Biblioteca Central, nós temos analfabetos. Eles estão cercados, não só estão cercados por livros por todos os lados, como manipulam os livros no seu trabalho. E eles é que selecionam os livros que têm que ser colocados nas estantes. E vocês sabem que grande parte deles faz isso com leitura ótica, porque eles são analfabetos. Que interessante, né? Tá? E essa é a nossa realidade. Por que acontece isso? Porque não basta a exposição aos textos escritos para aprender a ler, como acontece na aquisição da fala, da linguagem oral. A criança basta estar na interação com alguém que cuide dela, alguém que fale, por exemplo, no caso aqui, fale o português, ela vai aprender compulsória e espontaneamente a falar na sua língua. Mas aprender a ler não é assim. Para aprender a ler, é necessário um professor qualificado que tenha fundamentos sólidos sobre como se deve ensinar. É necessário um bom método e é necessário um material pedagógico adequado. No caso aqui, a neurociência da leitura vai ser utilíssima para exatamente atingir esses 3 pontos. Certo? Os experimentos da neurociência, como está exposto no livro sobre o qual nós estamos falando, que se chama Os Neurônios da Leitura, mostram isso. Mostram que existe uma parte no nosso cérebro que eu vou usar a terminologia mais, é uma metáfora, que se chama a caixa das letras. O nome científico disso é bem ortodoxo, é muito difícil, se chama região occipito-temporal ventral esquerda, porque tudo que diz respeito à linguagem verbal é processado no hemisfério esquerdo. A mesma coisa vai ocorrer com os neurônios da leitura. Independente da pessoa ser canhota ou não, a mesma coisa ou inverte? Já explico. Mesmo nos chamados canhotos, que a linguagem estigmatiza, né? Na verdade existe um outro termo para canhoto, que vem do latim, que se chama sinistro. O sinistro, exatamente. Sabe? Mas é tudo negativamente marcado, né? na linguagem. Não importa. Mesmo nesses, está provado também cientificamente que o processamento da linguagem verbal ainda é no hemisfério esquerdo. Uma pequena minoria dos sinistros é que vai ter na região homolateral direita o processamento da linguagem verbal. Certo? Mas o que eu quero, nesse momento que foi aberto aqui, esclarecer, é que está comprovado que nessa região nós vamos ter neurônios que estão aptos a aprender a reconhecer a palavra escrita, mas eles não nasceram já com esse conhecimento. Isso tem que ser aprendido. E uma das aprendizagens mais importantes, também comprovada experimentalmente pela neurociência, é que os neurônios da visão são programados para processar a informação independentemente de essa informação, eles desprezam se está para a esquerda ou para a direita. Por exemplo, imagine o meu ouvinte aqui uma xícara. Tanto faz você ver a xícara com a alça à direita ou à esquerda, os neurônios da visão vão reconhecer como sendo uma xícara
e nem fixam, porque é irrelevante isso, se a alça está à direita ou à esquerda, porque essa informação é totalmente desnecessária para reconhecer que se trata de uma xícara. Porém, vejam que a letra D de dado ou a letra B de bola, minúsculas, a letra de imprensa, se diferenciam entre si exclusivamente pelo fato de que, num caso, o semicírculo está à esquerda da haste e, no outro caso, o semicírculo está à direita. Quando a criança chega à escola, e também isso vai acontecer com um adulto analfabeto, para ela é a mesma coisa. Os neurônios dessa criança não vão perceber que o D é diferente do B. É como no caso da xícara que eu mencionei. Fantástico. Eles, por um processo que agora eu não vou poder explicar aqui, porque se trata do que se chama simetrização da informação, certo? Isso tem uma explicação bastante complexa, mas ocorre isso. É por isso que a criança, no início, tem, por exemplo, a leitura espelhada ou a escrita espelhada, porque ela não diferencia. Não faz diferença, daí a dificuldade. Aí já vem a aplicação da neurociência à alfabetização, à aprendizagem da leitura. Se chama reciclagem neuronal. Esses neurônios da visão, que têm que se especializar para a leitura, precisam aprender algo que vai de encontro a como eles foram programados para processar a informação. A gente está na rádio AM, e a rádio AM tem uma grande cobertura geográfica. Ela atinge muitos povoados, muitas cidades pequenas, onde a leitura é muito difícil. As pessoas perdem o interesse pela leitura, talvez por um pouco dessa complicação. Inclusive os professores que dão aula a essas crianças que não têm interesse também não têm esse conhecimento, né? Então, isso torna-se uma grande dificuldade. A gente tem um grande número de analfabetos e tem um grande número de pessoas que estão na faculdade também que não têm o discernimento da compreensão de um texto. Isso tudo vem lá dessa base, lá atrás. Corretíssimo. O que acontece é o seguinte: foram colocadas aqui várias questões que são relevantes. Primeira questão: a quantidade de pessoas, até entre os professores, que têm dificuldade para compreender o que leem. Essas pessoas se chamam analfabetos funcionais, certo? Eles, porque foram, e aí tocou no outro ponto, porque foram mal alfabetizados, porque os neurônios dessas pessoas não foram reciclados, essas pessoas não reconhecem a palavra escrita facilmente, rapidamente, porque para nós compreendermos o que nós lemos, a leitura tem que ser fluente e rápida. E eu vou explicar por quê. Eu estava fazendo uma conexão com a leitura dinâmica aqui, mas por favor. Um momentinho. Desculpem a minha interrupção. Não, pelo amor de Deus. Mas é que há muita veiculação de desinformação. Vocês sabem disso porque trabalham na comunicação e sabem que, desafortunadamente, às vezes a base científica é totalmente ausente. Verdade. Uma delas é a leitura dinâmica, viram? Muito bem. Porque o que acontece, eu agora vou fugir da primeira argumentação. Sem problema. Que foi originária das suas primeiras colocações. Mas tem a ver. Porque
desafortunadamente, pessoas mais interessadas em mercado, certo? Ganhar dinheiro. Em faturar, ficam oferecendo métodos, entre aspas, miraculosos, porque não há base científica nenhuma, como é o caso da leitura dinâmica. Não existe possibilidade de você fazer leitura em diagonal, viu? Assim, ó. Uhum. Não é assim que se lê, viu? A leitura, para ser eficiente, era esse ponto, agora eu vou retomar, ela é uma leitura que tem que ser sequencial, da esquerda para a direita, no nosso sistema de escrita. Ocidental. E também comprovado pela neurociência, a parte mais sensível do olho, certo? Que se chamam os cones, que são os receptores da informação, não conseguem abarcar mais do que 4 ou 5 caracteres à esquerda, do ponto de fixação, e 7 ou 8 à direita. Portanto, em primeiro lugar, você atravessar com o olho da esquerda para a direita se chama o movimento ensacada do olho, quando nós não enxergamos e não capturamos nada. Ou seja, É cego. Livro, viu? a página de um livro, você não tem como você olhar a página de um livro e fazer uma leitura dinâmica na diagonal e entender tudo que está ali. Não, você chuta. Começa que o olho não capta nada disso, porque nesse movimento acontece o que se chama o movimento ensacada. É um movimento em que é ponto cego. Uhum. Nós só captamos alguma coisa no momento da fixação. E essa fixação vai ocorrer assim: você percorre a linha com os olhos no movimento ensacada nessa direção que eu descrevi, no caso da nossa escrita, da esquerda para a direita. No hebraico, no árabe, seria o contrário, da direita para a esquerda. Mas, em outros sistemas, até de cima para baixo. Mas o nosso é assim, da esquerda para a direita. Você percorre, não capta nada. Uhum. Aí, o momento da fixação. Aí você vai captar somente a extensão, é aquela que eu disse. 4 ou 5 caracteres à esquerda, inclusive espaço em branco, e 7 ou 8 à direita. Capta aquilo. Agora, só se você tiver sido bem alfabetizado, ou seja, se houver a reciclagem neuronal, é que você vai conseguir processar rapidamente essa informação. Agora eu não posso detalhar, mas sim. Basicamente reconhecer quais são, quantos são e como se combinam os traços que formam cada letra. Isso se dá tão rapidamente que não pode levar, o reconhecimento da palavra escrita não pode levar mais do que 250 milissegundos. E se você não tiver essa rapidez, vai acontecer com as crianças que foram alfabetizadas, como ainda continuam, inclusive o PNAE diz isso, continuam sendo alfabetizadas pela nomeação das letras. A criança vai ler assim: P-A, pá, T-O, tó, ainda vai ler com o nome da letra, né? Porque a letra é O. Eu pergunto, ali, como é que ela teria que ler? Ela teria que ler rapidinho, pato. Essa seria a maneira certa de estarmos educando nossas crianças. Ali eu não tenho a letra O. Se ela for ler pató, já não está reconhecendo a palavra que está escrita. É verdade. Bom, então, tem que ser correta a alfabetização, ou seja, nunca pelo nome das letras, pela soletração, mas sim pelo valor que ela tem ali. Ou seja, aquela letra O em final de sílaba átona
Aqui, na variedade de vocês, vale um. É isso que tem que ser ensinado, o valor para reconhecer. E tem que ser rapidinho. E aí chegamos ao ponto que o meu colega aqui ao lado citou. As pessoas não compreendem o que leem, por quê? Porque a leitura tem que ser rápida por uma razão que eu não tinha explicado. Nós temos, no processamento da leitura, para compreender o que nós lemos, nós reconhecemos rapidinho a palavra escrita. O resultado desse processamento, incluindo aí a atribuição da significação básica que aquela palavra tem, vai para uma memória que se chama memória de trabalho, ou em inglês chama working memory, que é uma memória de curta duração, curtíssima. Se você for ler assim, P-A, pá, T-O, tó, quando você chegou no pá, quando você chegou no T, o resultado do P-A, pá já evaporou da memória de trabalho. Daí a dificuldade. Daí das crianças ficarem patinando. Não consegue compreender o que lê e a pessoa diz, não, mas eu fui alfabetizado. Eu sei dizer P-A, pá, T-O, tó. Eu posso lhe interromper um instante? Eu posso dizer então que o cérebro, a estrutura neurológica dessa criança é mais avançado do que a metodologia que os professores passam para essa criança? Ou mais preparado para isso? Vamos parafrasear o que foi dito, é quase isso. Pode-se dizer que o cérebro estaria apto a fazer isso, ou seja, a reconhecer rapidamente, a processar rapidamente para chegar ao ponto final, que é a retenção dos sentidos do texto. Porque isso vai sendo assim sequencial, não é? Construído. Tá? Mas só se chega a isso se os neurônios aprenderem a fazer isso. Tá? E em ciência, inclusive nesse livro Os Neurônios da Leitura, essa terminologia foi criada pelo autor desse livro, que é o Stanislas Dehaene, se chama reciclagem neuronal. Nós precisamos trabalhar, porque isso é aprendido. Aí vai haver uma mudança, que não é uma mudança genética nos neurônios, se chama uma mudança epigenética, ou seja, depende da aprendizagem. Se nós tivermos bons professores, um bom método e um bom material pedagógico. E talvez esses meninos ganhassem tempo, ganhassem anos de aprendizado, porque elas iam aprender muito mais rápido com essa metodologia, pelo que eu entendo. Poderia, só que não é preciso levar anos para isso. Aqui, pertinho de vocês, município de Lagarto, está aplicando o método Scler de alfabetização, as crianças com 1 mês e meio, criança de 6 anos, isso está documentado, nós temos os vídeos mostrando as crianças, já estavam na 6ª unidade, ainda não estavam lendo tudo. Eu as visitei anteontem, fui a Lagarto, grande emoção para mim. Eu conheci as 70 crianças, são 3 turmas de 25 alunos, e as professoras, a professora Jaqueline, a professora Patrícia, que foram formadas pelo meu método, pelo pesquisador Humberto Santana, que fez o curso que eu ofereci à distância sobre o sistema Scler de alfabetização, e tive o contato com essas crianças, com as professoras e com os familiares. Porque sem o apoio familiar também não vamos conseguir. Então, não são necessários anos.
São necessários anos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoamento, para chegarmos a textos de complexidade maior, para que o leitor possa processar, porque aí é preciso também aumentar os universos de conhecimento e aumentar o vocabulário, que vai só ser adquirido com mais e mais leitura, certo? Mas, vamos dizer, essa etapa da reciclagem neuronal para a identificação dos traços das letras, dos valores que elas têm, o reconhecimento da palavra escrita, com os meses do primeiro ano letivo, que é o primeiro ano do ciclo da alfabetização, quando as crianças estão com 6 anos, é suficiente. É uma diferença considerável. Eu vou pedir licença, professora Leonor Scler Cabral. A gente vai ter que fazer um intervalo comercial bem rápido, é o tempo que a gente toma uma água. Peço a vocês da Rádio Jornal AM540 e do programa Melhor a Cada Dia que não saiam daí, são 2 minutinhos, a gente toma água e volta já já para ver como transformar a educação desses nossos meninos que estão aí ávidos, sedentos por conhecimento, por leitura, querendo mudar também o nosso país. Não saia daí que o Melhor a Cada Dia volta já já. Muito bem, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540, Rádio Programa Melhor a Cada Dia. Hoje um programa especial porque hoje é o Dia da Ciência. E estamos aqui com a professora Leonor Scler Cabral, falando sobre um livro fantástico que fala sobre a neurociência e a leitura. Esse livro é traduzido, ele vem do professor Derené, do francês. Derené não é Derené, é Derené. Derené é um neurocientista francês, professor do Collège de France, diretor da unidade de neuroimagem cognitiva. E são muitos, mas vou resumir os 3 que considerei aqui fundamentais. Primeiro, destaca o caráter indissociável da relação entre o corpo e a mente, que os cientistas cognitivos têm enfatizado mais recentemente. O comportamento modifica o cérebro humano e é por ele modificado de maneira contínua. Segundo, retoma as evidências empíricas que têm indicado que os métodos fonéticos são os que melhor podem ensinar a ler e a escrever. Essa contribuição é essencial para os professores, sobretudo os alfabetizadores. E terceiro lugar, destaca a necessidade dos pesquisadores trabalharem ao lado dos educadores, não só ouvindo suas inquietações e dúvidas, mas também buscando soluções interdisciplinares, ou seja, não podemos continuar com modelos estanques. A biologia separada, ou quer que seja separado, tem que ser tudo junto, uma coisa só. Estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM, um momento muito especial para mim, eu estou até emocionado de estar aqui do lado dessa jovem, a jovem Leonor, uma pessoa linda, linda como pessoa, e pessoalmente eu estou aqui muito feliz de estar nesse momento aqui com ela, na Rádio Jornal AM, podendo levar isso para todo o Brasil e o mundo através da internet. É um livro muito interessante, o seu conhecimento também me fascina. A gente estava falando de não poder ser estanque, como as coisas vêm acontecendo. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Muito bem colocada essa introdução. Realmente, nós não podemos separar a biologia, as ciências biológicas das ciências humanas. Isso tem que estar integrado. Por quê? É algo que o próprio Dehaene pergunta no livro dele. Por que as pessoas conhecem tanto sobre o motor do carro, mas não conhecem nada sobre o cérebro? Verdade. Tá? E quem te então, usa? para nós compreendermos como se dá a aprendizagem, e aqui no caso da leitura e da escrita, nós estamos trabalhando com ensino-aprendizagem, nós temos que saber a estrutura do cérebro, nós temos que saber como é que ele funciona, porque o que vai acontecer no caso específico da alfabetização? A alfabetização é possível
certo? Porque apenas os neurônios humanos são capazes de aprender coisas novas, de aprender, inclusive, informação que vai de encontro àquilo para o qual esses neurônios foram programados, como eu expliquei no segmento anterior, certo? Então, nós precisamos partir dessa possibilidade, dessa premissa de que os neurônios humanos são capazes de aprender coisas novas. Mas só que a aprendizagem que vai se dar na alfabetização é algo bastante complexo. E para que ocorra essa aprendizagem, nós precisamos ter professores bem preparados que saibam dessa dificuldade e como contorná-la. Então, os neurônios vão ter que aprender a reconhecer quais são, quantos são e como se combinam os traços das letras. Essa é a primeira aprendizagem, tá? Isso vai ter que ser aprendido. Por exemplo, o professor vai trabalhar com seus alunos, vai dizer para eles, vai oferecer uma folha onde estejam essas primeiras letras com as palavras-chave que vão ser trabalhadas e que vão ser extraídas de um texto que depois a criança vai poder ler numa leitura interativa com o professor. E ele vai então dizer para o seu aluno, agora com o dedo, você imagine, ouvinte, a letra V, tá? Que é igual na maiúscula e minúscula de imprensa, tá? Porque leitura se faz principalmente em letra de imprensa, não é? Uhum. Jornal não É verdade. não aparece a letra manuscrita. Então imagine, meu caro ouvinte, essa letra V maiúscula ou minúscula, tanto faz. O professor vai dizer, agora com o dedo, trace de cima para baixo e ele vai percorrer a letra que está no papel. É uma reta inclinada, você está visualizando isso, né? Muito bem. Portanto, é uma reta que ele vai traçar da esquerda para a direita, de cima para baixo, com o dedo. Quando chegar lá embaixo, no vértice, agora vamos fazer o inverso. De baixo para cima, novamente uma reta inclinada, até chegar no topo, com o dedo. Com isso, nesse momento em que ele está fazendo isso, os neurônios estão sendo reciclados para reconhecer qual é o traço, qual a direção desse traço, porque na unidade seguinte ele já vai aprender a letra A maiúscula. E a direção é oposta. Agora ele vai começar de baixo para cima, porque o vértice está em cima. E é isto que faz a diferença entre um A maiúsculo e um V maiúsculo, que se os neurônios não forem reciclados, não vão reconhecer. E aí, no momento em que ele está fazendo o traçado, a professora vai dizer, e ao mesmo tempo diga, ouvinte, diga também, porque é assim que nós vamos aprender o valor que o que nós chamamos de grafema tem. Não é dizendo o nome da letra, viu? Não é falando V, nem isso, O. Muito bem, tá? Com isso, nós estamos fazendo o que se chama a reciclagem neuronal, estamos desenvolvendo aquilo que se chama, ao dizermos estamos desenvolvendo o que se chama consciência fonêmica.
ou seja, o valor que aquele grafema tem. Bem, eu acho que expliquei o que é que tem que ser feito para formarmos um leitor fluente, porque isso vai ter que ser automatizado. Uhum. E aí a senhora fala também que nós temos mais de 5 vogais. Ou estou enganado? Bom, agora pulou um pouco o assunto, mas está dentro do assunto, porque o que eu quero com isso dizer é como falta conhecimento tanto ao alfabetizador quanto, desafortunadamente, aos autores do livro didático. Porque não há autor hoje no Brasil dessas cartilhas de alfabetização, como é o caso, por exemplo, de uma praga aqui do Nordeste que se chama Porta Aberta, está? Que é o livro mais adotado nos anos iniciais. Vai na contramão. Vai na contramão. Na contramão de tudo isso aí. Que dizem que nós temos 5 vogais, com uma marchinha de carnaval. A, E, I, O, U. Tá? Bom, numa marchinha de carnaval eu até admito que se faça isso. Mas quem vai alfabetizar e quem escreve um livro para que as crianças sejam alfabetizadas pode, por acaso, dizer que nós só temos A, E, I, O, U, e aí então a criança, quando for ler um título de um capítulo de um livro, como é o caso Vovó e Vivi, a criança vai e lê Vovó é Vivi, mudou completamente o sentido, ela não consegue nem compreender um título, quanto mais um texto. Então, daí essa grande dificuldade da interpretação do texto do nosso jovem. Bom, aí chegamos, é claro, se a criança, em vez de ler Vovó e Vivi, porque a conjunção integrante aqui é um vocábulo átono, o valor é I, não é E, não é o nome da letra. Você vai mudar completamente o sentido, tá? Então, começa por aí. Se você não sabe nem que na língua portuguesa, no português brasileiro, nós temos 7 vogais orais e 5 vogais nasais, são 12 vogais que nós temos. E não 5. A, E, I, O, U. Está? Certo? E confunde letra com... E nem sabe que existe grafema, nem sabe o que é. Não sabe que é o grafema que representa o fonema. Está? E aí, ainda, como aconteceu na avaliação agora da Ana, que ainda, nessa avaliação, ainda diz que na escrita, nas categorias de escrita, a criança, para saber se a criança faz a conexão entre letra e som. Começa que na escrita a direção nem é essa. A direção é entre fonema, a conversão é entre fonema e o grafema. Professor, eu vou lhe atrapalhar um instante, faltam só 5 minutos. Aí eu fico aqui pensando nos pastores, desses que não têm esse conhecimento, que pegam a Bíblia e fazem as mais diversas interpretações do mesmo texto, justamente por essa falta. Bem, aí chegamos a um ponto, eu quero usar esses 5 minutos que me restam para a exposição, porque é claro que o meu interlocutor aqui está muito preocupado com o que é a finalidade principal de tudo isso que nós estamos falando, que é chegar à interpretação do texto. Porque, então, temos que reconhecer rapidinho a palavra, compreender, mas aí, para chegar à compreensão, que ainda não é chegar à interpretação, que
interpretação vai ser o final, Depois. para chegar à boa compreensão, existe uma etapa que eu não mencionei, que é depois de tudo aquilo, processamento rapidinho, cabe ao leitor construir o sentido que a palavra tem ali. Eu até vou contar uma piadinha, porque isso foi uma experiência que eu tive lá em Lagarto. Na minha visita, eu visitei o gabinete do secretário de Educação, e aí eu tive necessidade de ir ao banheiro e fui ao banheiro. Você sabia o sentido do número 2? Estava escrito assim, não façam o número 2. O sentido do número 2 aqui, me desculpem os ouvintes, mas é cocô, sabe? Mas eu tenho... Então, o sentido é construído pelo leitor de acordo com o contexto e de acordo com a situação comunicativa. Mas, claro que para você ser apto a construir o sentido aqui, porque na verdade isso aqui se chama, em ciência, uma anáfora. O número 2 ali era um anafórico, ele estava em lugar representando. E cabe ao leitor construir o sentido ali. Senão poderia acontecer um desastre. É verdade, se verdade. não soubesse construir o sentido. Bem, então o que eu quero dizer é que para você construir o sentido adequado, você tem que ter conhecimento prévio, que só vem de você ter acumulado muitas leituras, tá? É onde, por exemplo, os nossos alunos na avaliação internacional mais importante, que se chama PISA, se saem piores. O Brasil só está acima dos países assim mais atrasados do mundo. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eles não sabem fazer. Para isso, você tem que saber fazer inferências. Você tem que inferenciar que ali o número 2 tem esse sentido. É uma inferência. Tá? E então, para isso, é preciso ter lido bastante para chegar a essa capacidade. Mas quem não gosta de ler, porque tem dificuldades para ler, porque foi mal alfabetizado, não chega lá. Tá? Agora, depois de nós construirmos os sentidos adequados ao texto, é só então que nós estaremos aptos a interpretar, que é o que se chama a leitura crítica. A leitura crítica vai depender de tudo, da eficiência de tudo isso que eu falei. E é claro que na leitura crítica intervém muito também intervém muito os posicionamentos ideológicos que a pessoa tem, porque vai haver viés aí na subjetividade. Mas eu queria, para concluir a minha fala aqui, dizer o seguinte: nós estamos preocupadíssimos com o que aconteceu, o que foi divulgado essa semana, que são os resultados da ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, divulgados pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, em que Sergipe está em último lugar na competência em leitura entre todos os estados da federação. Certo? E aí vai leitura, vai interpretação de texto, uma série de nem coisas. Nem chega na interpretação. É porque não chega lá, é verdade. Ele não consegue nem reconhecer as letras, aquela fase mais... Aquela fase inicial lá do começo. Nem aquilo, ele não foi alfabetizado. Isso ao concluir o 3º ano do ciclo da alfabetização, quando a criança está mais ou menos na faixa dos 8 anos de idade, completando, né? E sabem quantos
aqui no Sergipe são analfabetos, podemos dizer assim, dessa população, 45,28%. Quase a metade da população. Tá? E a pergunta é essa: como se chegou a esse resultado? Não que a situação nos outros estados seja muito melhor. Muito melhor, não. Mesmo Minas Gerais, que é o estado que está melhor, onde já foi implantado o sistema escolar de alfabetização em convênio com em muitas escolas. Também não já começou, ainda não. Mas é um início. É uma parcela só que passou por essa aí. Mas eles estão bem melhores, mas ainda temos um longo caminho. A pergunta é essa: por que se chegou a isso? Primeiro, falta de preparo dos professores alfabetizadores com essa fundamentação que nós estamos expondo aqui, apenas levantamos a primeira janela, não é? O professor alfabetizador tem que ser o mais bem preparado na pirâmide educacional, dadas as dificuldades. De preferência bem pago também. Dadas as dificuldades com as quais se defronta o aprendiz. Tá? Segundo, a ausência de um bom método, ou às vezes até de qualquer método, porque houve a vigência dessa concepção de que a criança, por obra e graça do Espírito Santo, vai aprender sozinha a ler, fazendo e partindo de hipóteses sobre o que está escrito. Muito bem. Está. Muito obrigado. Eu queria lembrar de um material pedagógico adequado. Eu queria lembrar que hoje, dia 24/11, às 19 horas, hoje, dia da ciência, vamos ter a conferência de Neurociência e Alfabetização, a formação do professor, com a professora doutora Leonor Scler Cabral, local FANESE, Faculdade de Negócios Sergipe. Você pode fazer suas inscrições no 998776224 ou então lá na própria FANESE. Eu queria muito de coração agradecer o esforço dessa jovem senhora de ter vindo até aqui, de estar aqui. Ela, vou me permitir dizer que é uma gracinha como pessoa, fiquei muito feliz em conhecê-la. Doutora Leonor Scler Cabral, que nos deu aqui uma verdadeira aula hoje sobre neurociência e falando também o que a gente pode fazer pelos nossos meninos e as futuras gerações para que a gente possa conseguir ter um país melhor. Professora, suas considerações finais e muito obrigado pela presença. Sou muito grata à emissora por abrir esse espaço e justamente no Dia da Ciência, né? E de poder me dirigir aos ouvintes. Eu quero dizer que conclamo toda a população a reunir esforços para vencer a batalha da alfabetização, porque nós vivemos no mundo da informação, certo? A maior exclusão social no mundo em que vivemos é a exclusão da informação. E a pessoa que não souber ler, que não for bem alfabetizada, não poderá ter acesso a essa informação e muito menos exercer a cidadania, que é a leitura crítica, que foi mencionada há pouco. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Então, até amanhã, um bom fim de semana. E vem aí mais um campeão de audiência na Rádio Jornal M540. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. E não perca o Melhor a Cada Dia, semana que vem, que vamos estar aqui com o senador Amorim. Nós vamos falar com o Amorim sobre a apatia das pessoas nesse momento. A população está muito apática com relação a tudo, a política, o que quer que seja. Muito obrigado, bom fim de semana e até lá. Muito obrigado.